Mensagem para você. Eu trago essa mensagem para mim. E eu vou usar aqui um exemplo que é praticamente extremo. É o exemplo de um sujeito que era extremamente endemoniado e foi redimido, foi salvo por Jesus. Era um sujeito que ficou muito tempo fora de casa, muito tempo longe de casa. E o Senhor trouxe ele de volta para a casa dele. Eu queria pensar nesse exemplo, irmãos, porque eu quero aplicar 3 coisas. Eu quero falar hoje de volta para casa, no sentido de redenção mesmo, que a redenção nos traz de volta para o lar, de volta para casa. Mas a redenção, ela traz a gente primeiro de volta para Deus, depois de volta para nós mesmos, e em terceiro, nos traz de volta para a nossa família. Se você quer ser bênção na sua família, então eu acho que esse é um caminho que a gente deve seguir. Entender a redenção que nos traz de volta para Deus. Depois saber que a redenção realmente nos traz de volta para nós mesmos. E depois para a nossa família. Vamos ler Marcos 5, de 1 a 20, que é a história dessa pessoa. Interessante que a Bíblia não dá o nome dele, mas diz assim: entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Eles estavam no mar da Galileia, Jesus atravessou com um barquinho, né? Não sei se era um barquinho, mas era um barco. Do outro lado estava a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Imagina Jesus desembarcando do mar e vindo alguém. E Jesus deve ter dito para esse alguém que os espíritos deveriam sair dele, tá? Mas no versículo 3 ele fala assim: o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo as cadeias podiam prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Então era alguém conhecido, era alguém que o povo da região tentou prender, tentou limitar ele, mas ele andava ali nos sepulcros e provavelmente essa cidade era uma cidade mais alta, tinha o mar da Galileia, uma cidade mais alta, e embaixo tinha sepulcros. E era lá que ele ficava andando. Ele devia ser conhecido da cidade. Versículo 5. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo com pedras. Esse homem era atormentado? Era muito atormentado. Ele andava de dia e de noite, não parava de andar, e ele clamava, andando, clamando, o tempo todo. Até parecia que o tormento dele alcançava até aquela cidade, que a cidade ficava no alto do monte. Mas era assim que ele vivia, um tormento. Versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Adorou aqui, ele se prostrou. Versículo 7. Exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ele diz assim: Jesus, eu conjuro, ou seja, jure para mim que o Senhor não vai me atormentar. No versículo 8 diz: porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. Então imagina, Jesus deve ter visto ele e deve ter dito: espírito imundo, sai desse homem. Aí ele veio para perto de Jesus, se prostrou e falou: não me atormentes. Existe um tormento que é ainda pior do que o tormento que os demônios causam na vida do ser humano. Existem lugares ainda piores. Jesus tinha expulsado aquele espírito. Versículo 9. E perguntou: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Tem gente que diz que legião é um conjunto de 600 soldados romanos. Tem gente que diz que é de 3.000 a 6.000 soldados romanos. Mas legião é muita gente. E aqui é muito espírito. Versículo 10. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. E é interessante como deve existir mesmo regiões que são mais atormentadas por demônios, ou deve existir demônios que ficam em determinadas localidades, ou que já estão acostumados com determinadas localidades. Aqueles demônios rogavam para Jesus: não nos expulse desse país. 11. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos,
E a manada, que era de cerca de 2.000 porcos, imagina uma manada de 2.000 porcos, se precipitando dentro do mar, no despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então, os porqueiros deveriam saber mais ou menos quem era aquele sujeito, já deveriam ter visto ele em algum momento. Aí eles saíram e anunciaram o que aconteceu pelos campos. Interessante que quem anuncia esse acontecimento são os porqueiros. Eles que vão anunciar esse acontecimento aqui. Então saiu o povo ao ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, eu quero focar nesses versículos aqui, do 15 ao 20. Indo ter com Jesus, viram-o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. Então quem contou foi os porqueiros ali. Eles contaram para o endemoniado o que aconteceu. E entraram e rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. Rogaram a Jesus que Jesus se retirasse. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas ordenou-lhe: vá para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. O Senhor deu uma mensagem para aquele que antes era endemoniado, e a mensagem dele era: anuncia o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e proclamou em Decápolis. Decápolis eram 10 cidades que tinham cultura romana, mas que ficavam ali perto da região. Jesus fez alguns milagres em Decápolis, mas Jesus, ao fazer milagres em Decápolis, como ele curou um surdo, ele falou: não fale que eu fiz. Ele disse para a pessoa: não fale, mas ele curou. Aqui, Jesus diz: você vai falar, você volta e você vai falar. Você vai falar o que Jesus, o que o Senhor fez por você e de como ele teve compaixão de você. E ele então foi, começou a proclamar em Decápolis, e tudo o que o Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Então, irmãos, pensando aqui em volta para casa, muitos de nós, a gente tem às vezes que cair em si em algumas coisas. E a gente precisa entender isso. E a gente precisa entender porque, como eu digo, a redenção, ela começa por nós mesmos. E ao pregar isso, eu queria que você pensasse em você, individualmente, não fica apontando para o filho, para o marido, para a esposa, mas começa em você, pensa em você, especificamente em você. Eu estou pregando pensando em mim, especificamente em mim, porque às vezes nós precisamos voltar para casa, nós precisamos estar perto, nós precisamos entender essa bênção de Deus, essa redenção. Só que para a gente voltar para casa, é preciso primeiro que tenha um encontro com Deus, um encontro verdadeiro com Deus e que nos faça voltar para casa. Porque é Deus que faz isso. É Deus quem transforma as pessoas, é Deus quem muda os corações, é Deus que se apresenta. O testemunho daquela pessoa, daquele homem seria: olha, você vai contar o que Deus fez por você e de como Deus teve compaixão de você. Ele tinha agora uma mensagem. E essa mensagem, como eu falei, da história de redenção de Josué, por exemplo, era a mensagem que define, ou que definiria e que define a nossa identidade. É a verdadeira mensagem que define quem nós somos. Então a gente deve olhar para e entendendo a história da redenção, a gente começa a entender o que Deus fez por nós, e começa a entender o que Deus sentiu ao fazer por nós, o porquê Deus fez por nós, e o fato de que nós temos um Deus que é um Deus compassivo, um Deus que é compaixão e que teve essa compaixão por nós. Esse é o testemunho que a gente tem, a compaixão de um Deus dada a nós. Isso passa a definir a nossa identidade. Porque, como eu disse no sermão lá de Josué, que falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele estava defendendo ali, ele estava anunciando ali
um anúncio de redenção, o anúncio da redenção dele e da família dele, que ele deveria continuar assim, servindo a esse Deus. E é isso Deus que ele anunciava. O estado em que aquele homem se encontrava, irmãos, aquele endemoniado, ele tinha perdido tudo. Ele perdeu a sua dignidade, ele perdeu a sua vida, o mal morava dentro dele, e não era um mal pequeno, não. Era um mal interior enorme, era um abismo. E é impressionante como, olhando para as questões espirituais, como a gente anda em meio assim, mas o nosso coração tem um lugar, como se fosse um abismo enorme. Existe um vazio, e esse vazio é do tamanho, sei lá, de milhares de demônios, não sei. Mas o fato é que existe em nosso coração um vazio existencial do tamanho de Deus, e você já deve ter pensado nisso, já deve ter ouvido isso. Existe uma vontade, um desejo de ser amado, de ser aceito, de ser resgatado, que é do tamanho de Deus. E talvez você tenha enfrentado morte já algumas vezes, mas para aquele homem, ele enfrentava morte em cima de morte, era morte, diariamente morte, e era morte. A angústia sem fim, um abismo que chama outro abismo. Mas se a gente fosse definir quem era aquela pessoa, a gente o chamaria de abismo. O ser humano sem Deus é um abismo de vazio, de fome de Deus, um vazio existencial. E aí eu pergunto para você, o que define a sua vida? Agora pensando na gente, o que me define? Será que o que me define são as decepções que eu tenho comigo mesmo, ou com as pessoas próximas de mim? Será que na minha vida ali, as circunstâncias ruins, elas começam a ser tão ruins que começam a me definir? Porque as circunstâncias ruins na vida daquele endemoniado, elas definiram a vida dele. Aquele vazio existencial definiu a vida dele. E será que esse abismo também, essa questão de ver a morte tão próxima de nós, às vezes a gente vê a morte próxima de entes queridos, e a gente começa a ser definido por essas ocasiões. Irmãos, se a gente começar a pensar assim, o que vai acontecer com o nosso ser, com o nosso interior, vai ser definhar, como um próprio inferno, como um próprio abismo existencial que a gente tem dentro de nós. Acredite, o ser humano tem isso dentro dele. As desesperanças, a miséria física, a miséria moral, todas essas coisas, esse vazio existencial comparado a um abismo. Agora, presta atenção, quando eu falo abismo, eu não estou usando uma metáfora somente, ou eu não estou usando uma hipérbole, que é um exagero em definir. Não, realmente existe uma realidade espiritual mais verdadeira do que os nossos olhos podem ver, existe. Se a vida é eterna e se Deus colocou a eternidade em nosso coração, existe esse vazio eterno em quem não se encontra com Deus, existe. E é preciso encarar esse abismo, e é preciso reconhecer esse abismo, e é preciso reconhecer mais. Quando você encontrou a Cristo, sabe o que passou a te definir? A promessa, mas a realidade da compaixão de Deus. Essa é a sua mensagem, essa é a minha mensagem. A gente tem isso hoje, irmãos. Isso passou a nos definir. Deus teve compaixão de mim. Deus me encontrou lá onde eu estava. Deus me resgatou. Deus me salvou. Deus me trouxe para si. Deus mostrou compaixão. Eu encontrei com Deus. Deus se revelou a mim. Deus mostrou o seu amor. Deus se apresentou a mim. Jesus mostrou quem Ele era para mim. E eu pude fazer isso. Uma das palavras que remetem à promessa de Deus e ao amor de Deus é uma palavra que chama Hesed, que é o amor leal, é o amor de aliança que Deus fez com o ser humano. Quando Deus demonstra a sua misericórdia, o seu amor, o Hesed de Deus. E muito provavelmente a gente não sabe a que Jesus estava se referindo aqui diretamente, mas é esse Hesed de Deus que a gente vê. O Hesed é aquele amor que Deus faz uma aliança com o seu povo, Deus se compromete com o seu povo, Deus salva e Deus começa a amar o seu povo baseado na sua própria promessa, na sua própria determinação interior de amar. E aí Deus começa a construir em volta desse ser humano uma redoma de amor, onde Deus vai protegê-lo, amá-lo, abençoá-lo, mas vai criar esse ser humano assim, porque Deus foi em busca dele, Deus prometeu isso. Então, a redenção conta essa história, e essa é a perspectiva que nos traz identidade.
a perspectiva do amor de Deus. Irmãos, se a gente quer voltar para casa, a gente primeiro precisa voltar para Deus. Voltar para Deus. Mas em segundo lugar, a gente também precisa voltar para nós mesmos. A nossa redenção, ela revela realmente a nossa identidade, e aí a gente começa a voltar para entender quem nós somos. Se a gente for ler o versículo 15, ele diz assim, que indo ter com Jesus, viram um endemoniado. Ele ainda não tinha nome. Diante do povo, ele ainda carregava aquela fama. Era esse o sujeito. Era o endemoniado. Mas agora o endemoniado estava livre, ele estava assentado, ele estava vestido e ele estava em perfeito juízo. E foi isso que causou temor àquelas pessoas. Foi porque ele estava desse jeito. E aí o endemoniado passou a ter um testemunho. O seu testemunho era para a sua família primeiro. Porque a sua família sabia da sua identidade. A sua família sabia quem ele era. Pessoas sem Deus, elas costumam viver nas trevas de modo que a luz incomoda essas pessoas. E por isso aquelas pessoas temeram também. As pessoas do povo lá. Eles reconheceram que aquele homem foi liberto, mas eles estavam acostumados a conviver com aquele homem do jeito que ele era, o endemoniado, e viver com ele nessas condições de perdido. Mas de repente eles chegam lá e vêem uma pessoa assentada dá a ideia de uma pessoa que tem paz, de uma pessoa que está ouvindo, de uma pessoa que tem comunhão, estava ali assentado, devia estar perto de Jesus, tendo comunhão. Ele estava vestido, ele tinha uma dignidade nova agora. Ele agora deveria ser um homem honrado. Olhar para ele assim. Ele estava em perfeito juízo. Agora ele tinha consciência. Ele estava sóbrio. Ele tinha uma personalidade restaurada. Jesus tinha restaurado para aquela pessoa a sua sobriedade, a sua dignidade, a sua comunhão. Tinha restaurado as coisas básicas da vida de um ser humano, mas ele tinha restaurado. E aí a gente começa a pensar, eu preciso me encontrar com Deus, e o caminho de volta é entender a compaixão de Deus, e agora é entender o caminho comigo mesmo agora, de volta para casa. Entender que agora pessoas libertas são pessoas que são capazes de fazer o básico. E o básico talvez seja você ter que oferecer você mesmo. Quem aquele que antes era endemoniado tinha para oferecer? Ele tinha para oferecer agora ele mesmo. Você tem você mesmo. E quando a gente se encontra com Jesus e com Deus, e entende a compaixão de Deus, essa consciência de quem a gente realmente é, e quando a gente resgata isso, porque o pecado nos tira isso. O pecado nos tira a consciência de quem realmente nós somos. Ao responder essa pergunta intimamente e saber da nossa própria dignidade que a gente tem diante de Deus, mas é o pecado que nos tira isso. Foi o pecado que tirou isso de Adão. Então, você tem você mesmo. E é você mesmo que você passa a ter a oferecer. Você tem agora um perfeito juízo diante de Deus. Isso é o que o Senhor restaura em nosso coração. Você tem agora a possibilidade de se assentar perto de alguém e de ter comunhão com alguém. Você é uma pessoa que passa a ter dignidade própria agora. Está perfeitamente vestido. O que você tem para oferecer? A princípio, você mesmo. O versículo 15 mostra essa identidade que o endemoniado passa a ter, porque para o povo ele era apenas o endemoniado. No versículo 16, que a gente pode olhar lá, versículo 16, se você olhar lá, os que estavam presentes nos fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. Eu acho isso muito interessante, porque quem contou o que aconteceu com os porcos, quem contou o que Jesus disse, né? Vai lá, pode, o que os porcos, o que o homem endemoniado disse, o que os demônios disseram, né? Deixa a gente ir nos porcos, foram o pessoal do povoado de lá, os gerazenos. Por quê? Porque isso não interessa para a conversa entre Jesus e o endemoniado. Isso não é interessante entre Jesus e o homem que foi liberto, falar sobre porcos, falar sobre demônios. Não é isso que Jesus conversa com endemoniados ou com pessoas libertas. O que Jesus deveria ter conversado com aquela pessoa, quando aquela pessoa sentou vestida, agora deveria ter tomado um belo de um banho, em perfeito juízo,
O que Jesus conversou com ele foi, e deve ser, e aí eu imagino que foi a vida com Deus, foi a vida a partir do que Deus pode fazer por meio de nós, foi a vida do que Jesus pode fazer por meio da sua criação, inclusive da sua criação, porque esses são os assuntos de Deus. Os assuntos de Deus são, olha, a vida de como Deus teve compaixão de você, do coração de Deus. A vida de como Deus pode usar a sua vida, de como Deus também pode usar a criação, porque Deus usa, irmãos, a criação, e Deus põe uma pessoa em perfeito juízo dentro de uma criação, de algo novo. E o que interessava ao povo, aos gerazenos, aqueles que tiveram medo, o que interessava para eles? O que interessava para aqueles que ainda estavam segundo o espírito da mentira e do pai da mentira? Interessava para eles o relato dos porcos. Interessava para eles o medo dos espíritos. Porque sabe por que eles temeram? Porque na cultura deles era desenvolvido um certo temor entre deuses, e muito provavelmente a fama daquele endemoniado era de quem era controlado por deuses também. Eles não entendiam essa questão de mundo espiritual, mas eles temeram porque de repente apareceu alguém que era mais poderoso do que os demônios. Eles temeram porque eles queriam ter uma posição neutra diante dessa situação. Imagina se eu tomo uma posição entre Jesus e de repente os demônios vêm para mim ou os deuses me castigam. Imagina o que pode acontecer nessa questão espiritual, nesse ambiente espiritual. Eles temeram por causa disso, mas era um medo de um encontro com um Deus mais poderoso, de uma entidade mais poderosa. E certamente eles não queriam entrar em conflito com pessoas atormentadas. Irmãos, se o mal está satisfeito com uma alma, então tem gente que pensa assim, não vamos incomodar o mal, não vamos incomodar essa alma, porque na verdade o mal está naquela alma lá. Vamos deixar a alma lá. Como que pensando que pessoas que se preocupam com porcos são pessoas mais espirituais ou menos aprisionadas. A nossa vida não é neutra do mal. E a presença de Jesus nos faz tomar uma decisão ou se posicionar. A quem nós vamos temer mais? Essa resposta aqueles gerazenos não tinham, de que é mais importante temer aquele que tenha o poder de lançar a alma como corpo no inferno. Esse nós devemos temer, a Deus nós devemos temer. Mas era impressionante como Jesus restaurou a dignidade daquela pessoa. E ela voltou, depois que ela entendeu a compaixão de Deus, tinha uma mensagem de compaixão, ela voltou para si. E ela voltou para ela mesma. E ela começou a fazer o básico, sentar, conversar em perfeito juízo. Mas em terceiro lugar, Jesus mandou aquela pessoa de volta para a casa dela. E a redenção nos traz de volta para casa, para a nossa família. A história parece ser um recorte da missão do livro de Atos, dentro dos evangelhos. O livro de Marcos ele foi escrito para um auditório que era gentil, ou para os gregos. O livro de Marcos ele foi escrito para isso. Agora imagina, ele foi para Decápolis, anunciar em Decápolis. Mas ainda era uma região fora de Jerusalém, eram cidades estrangeiras, gente estrangeira. Só que Jesus libertou uma pessoa que era de lá. E Jesus disse, não, você não vai me seguir agora. Você vai para eles e você vai anunciar para eles a salvação. Como que Jesus dizendo para aquela pessoa, o ia enviando como um dos primeiros missionários, para anunciar não em Jerusalém, não para Israel, mas para fora de Israel. Como Deus teve compaixão dele. A grande promessa aqui, já dizendo, era o próprio Jesus. Ele tinha uma mensagem, ele era uma pessoa que recém viu Jesus, mas ele tinha um testemunho, assim como você tem um testemunho, assim como você passa a ter uma mensagem, você tem uma mensagem para anunciar para os seus. E a mensagem era baseada em uma pessoa, da compaixão que essa pessoa teve por você e do que essa pessoa fez por você. E você talvez seja a principal pessoa que possa mostrar a reconciliação entre Deus e a sua família. Porque as pessoas vão conhecer a sua identidade, elas sabem o teu nome,
Elas não te conhecem apenas como o sujeito que tinha os espíritos. Elas sabem quem você era. E elas sabem o encontro que você tem com Jesus agora. E agora você tem essa mensagem. E talvez Deus queira te usar. E talvez você está querendo pensar assim, é tantas coisas que você tem que fazer para se preparar primeiro, para anunciar para a sua família. E Deus está querendo te fazer entender que o Evangelho é Jesus. Que Deus é o Evangelho. Que o Evangelho é você entender o quanto Deus teve compaixão de você, te perdoou, te salvou, te lavou e te redimiu. Essa é a tua redenção. Irmãos, as pessoas vão reparar. As pessoas próximas a você, elas vão saber. O foco é a mensagem de Jesus. Entenda uma coisa, eu já falei isso algumas vezes, o mundo não consegue ver o caminho. Como Jesus disse, eu sou o caminho. Mas o mundo, de modo direto, consegue ver aqueles que estão andando pelo caminho e que apontam o caminho e que dizem o caminho. Esse o mundo consegue ver. Seria maravilhoso aqueles que estão à procura de Jesus nos encontrarem pelo simples fato de Jesus ter vindo ao nosso encontro. Seria maravilhoso. Agora nós temos a oportunidade de oferecer o básico. E o básico talvez seja você sentar lá na sua casa com a ideia de mostrar, contar a história da sua redenção, contar a história da redenção que você aprendeu nas histórias de redenção da Bíblia, mas contar essa história e testemunhar, olha como Deus teve compaixão de mim. Vai lá e fala para os teus, os da tua casa, como o Senhor teve compaixão de ti. E o que o Senhor fez por você, por ti. Vai lá e fala para eles. E talvez seja uma maneira de falar de um modo mais aberto o quanto Jesus é importante para você. Porque Jesus é mais importante do que tudo. Ele é. Mas é preciso que a gente sinta isso, é preciso que a gente tome uma decisão para tomar passos diretos para isso. É preciso que a gente fale isso de uma maneira mais planejada, mais organizada. É preciso que a gente tenha, de uma maneira mais disciplinada, mas que a gente não perca, irmãos, o foco. Lembra, Jesus é o Evangelho, eu repito tanto isso aqui na igreja. Não é uma mensagem vazia, irmãos. Existe um vazio existencial dentro do ser humano e pode ser que dentro da tua casa exista esse vazio. Pode ser ainda que tenha pessoas que não sejam preenchidas e que precisam e que tenham esse abismo, que estão procurando em circunstâncias da vida ou em ações humanas ou coisas do tipo que possa preencher isso. E pode ser sim que o inimigo alcance algum lugar nesse vazio dentro de um coração que ainda precisa ser preenchido. Mas por outro lado, o que a gente pode fazer? A gente pode celebrar, irmãos, a compaixão de Deus. Celebrar e preparar os nossos para celebrar a compaixão de Deus, que é o Evangelho. Em cada reunião, em cada encontro cheio de vida, pelo Evangelho. Amém, irmãos? Pelo Evangelho. Redenção, irmãos, ela precisa morar no nosso lar. Só que, como eu falei desde o princípio, você é a porta da redenção. Não pensa se o fulano for assim, vai melhorar, ou se o ciclano for assim, vai melhorar. Não pensa. Pensa que você é a porta. Deus deu a mensagem a você. Vai para os da sua casa, para os seus, e anuncia a compaixão de Deus, o que o Senhor fez por você. Vai e faça isso. A gente afirmou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na primeira vez, na ideia de nos direcionarmos à redenção. Agora eu quero reafirmar isso, irmãos. Diga realmente no seu coração, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas afirma isso, tendo consciência de que o abismo do teu coração foi preenchido pela compaixão de Deus. E essa é a sua mensagem. Seminário nenhum vai ensinar essa mensagem para você. Estudo nenhum, pregação nenhuma vai ensinar essa mensagem para você. Essa mensagem é sua por gratidão a Deus, pela redenção a Deus, ela é sua. Aviva isso no seu coração. Ame a Deus. Mostre, Deus me salvou, essa é a sua mensagem. Ela tem um poder enorme na sua família. Afirma isso dentro de você. Afirma isso, irmãos, dentro de você. Deus teve compaixão de você. E aí, você vai simplesmente, o que você vai simplesmente? Obrigar as pessoas a
a se converterem, o que você vai fazer depois? O que você vai fazer? Você vai tratá-las como Jesus te tratou. Você vai orar para que Deus faça uma obra nelas como Jesus fez na sua vida. Você vai orar para que Deus entre no coração delas e tire todo o mal como Ele tirou daquela pessoa. Para que a pessoa volte em si, para que ela caia em si como você caiu em si pelo Evangelho. Por isso, para que você também, para que essa pessoa também seja enviada como um missionário. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos salvou. O Senhor nos deu uma mensagem poderosa, Deus, que diz respeito a como o Senhor nos amou. Essa mensagem, Senhor, é a mensagem mais importante da nossa vida, o maior de todos os testemunhos. Aviva, Senhor, no coração da tua igreja esse testemunho, Senhor. Aviva no coração de cada pai, de cada mãe. Aviva no coração de cada filho, de cada marido, de cada esposa, Senhor. Aviva essa mensagem, Senhor, para que eles levem essa mensagem para os seus lares, para que eles se organizem em gratidão, Deus, para te cultuar com cultos verdadeiros, Senhor. Mas não em reuniões vazias, não em conversas vazias, mas com assuntos conversando sobre a tua bondade, sobre o teu amor, como Jesus faria. Não falando sobre coisas ruins, Pai, sobre como era antigamente, não. Falando das possibilidades eternas de salvação, de nova vida, de bênçãos de Deus, do teu amor, de como o Senhor resgata as pessoas, de como o Senhor salva, de como o Senhor ama, de como o Senhor põe perfeito juízo, de como o Senhor põe dignidade, de como o Senhor põe a comunhão. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém.